Quero meditar com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo 17, no versículo 5. Nós lemos esse texto e, como eu dizia, queria agradecer ao Senhor pelo privilégio de meditar com os irmãos o texto da palavra do Senhor. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 5. Vou ler apenas esse versículo e vamos orar. Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pai, obrigado ao Senhor pela palavra do Senhor que nós podemos ler e vermos, ó Pai, quantos milagres o Senhor fez. Assim como esse hino cantado, nós temos ciência que é o Senhor que nos susterá, ó Pai, diante de todas as coisas. Nós vemos claramente que o Senhor já assim o tem feito. Nós sabemos, Pai, que diante das circunstâncias desafiadoras, o medo bate à porta, a nossa insegurança, nossa sensação de incapacidade bate à porta, mas nos ajude a sempre lembrar que é o Senhor quem nos susterá, ó Pai, diante de todas as circunstâncias. Nós sabemos, Pai, que o amanhã pertence ao Senhor, por mais bem planejado que seja por nós. E ajude-nos, ó Pai, a estarmos prontos a rasgar qualquer plano humano para absorver a Tua vontade perfeita. Abençoe que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado em toda atitude, em todas as escolhas que nós tomarmos. Em nome de Cristo oramos ainda, pedindo que o Senhor abençoe esse tempo. Usa-me apesar de mim, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de usar a Tua palavra, falar com o Teu povo. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Poder sentar, irmãos? Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus me permitiu pregar essa mensagem em 2016. O Senhor falou muito ao meu coração e eu tenho recordações dessa época ainda. Eu falo assim, essa época porque são aí alguns anos já, mas a palavra do Senhor ela é viva e poderosa e se renova cada manhã, né? E eu queria lembrar um pouquinho com os irmãos e fazer a mesma pergunta. O que responderíamos nós se essa pergunta fosse para nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Aonde o Senhor está? O que responderia você e eu? Moisés foi um personagem relativamente muito conhecido por suas histórias, várias histórias contadas da vida de Moisés. Um homem chamado por Deus, mas que não queria ser usado no propósito que o Senhor o chamou. Na sarça ardente foi o lugar que ali o Senhor desafiou ele a ser usado naquele propósito específico que o Senhor o chamara. Moisés estava diante de um projeto que o Senhor prometeu lá atrás, e o Senhor queria fazer a obra, o Senhor iria fazer a obra, e o Senhor escolheu aquele homem para fazer especificamente aquela obra. Desculpou-se então sobre sua limitação pessoal, o seu temor sobre a incredulidade do povo, sobre a falta de eloquência sua, e sugere que o Senhor busque outro líder para fazer então o que o Senhor o chamou a fazer. Enfim, foi um grande líder, apesar das desculpas, foi grandemente usado por Deus, mas que naturalmente teve os seus erros e acerto, mas foi um grande homem de Deus que aprendeu a viver na dependência do Senhor. Ainda que, como homem, em um momento ele falhou nisso. Moisés estava junto com Arão, a missão de conduzir o povo à terra a qual o Senhor o prometeu a Israel. E havia chegado então o tempo que o Senhor queria cumprir essa promessa usando este homem. Vemos diante de nós um povo semelhante a nós. Um povo que quer Deus, quer crer em Deus, quer Deus e ao mesmo tempo não quer esse Deus. Acredita nesse Deus e ao mesmo tempo não acredita nesse Deus. Um povo que espera nesse Deus e ao mesmo tempo como nós, não espera nesse Deus.
Fato é que nós cremos, nós almejamos, nós desejamos, acreditamos, fazemos e ao mesmo tempo tudo o contrário. Como se a nossa própria vontade fosse contradizendo a cada dia por nossas próprias ações. Mas qual é o nosso problema? Por que nós não nos santificamos e deixamos Deus nos usar? Porque não estamos prontos a qualquer momento, em qualquer circunstância, deixar que esse Deus que nós falamos da nossa boca, que é um Deus tão imperfeito, um Deus tão poderoso, um Deus tão sábio, um Deus tão incrível, não tem liberdade de usar minha vida do seu jeito. Que Deus incrível é esse que não tem essa autonomia sobre a minha vida, porque eu não permito. Então, nós contradizemos aquilo que nós mesmos almejamos a fazer. Mas qual é a consequência disso? Vejamos que na vida deste povo e de Moisés, inclusive, juntamente com Arão, o quanto ganharam e quanto perderam por não conseguir ter convicção de que Deus está no meio de nós. A nossa falta de convicção sobre isso nos impede de deixar que esse Deus tenha toda a liberdade de fazer o movimento que Ele quiser em qualquer momento, para o seu bem e para o meu. Porque nós retardamos a vontade boa e perfeita de Deus sobre nós. Porque nós somos os meninos teimosos. Em primeiro lugar, Moisés estava determinado e confiante em Deus. Moisés, apesar de dar um monte de desculpas para o Senhor, de repente ele decidiu ser um menino bom. Vou fazer a obra do Senhor, e deixou Deus usá-lo. E ele exorta aqui e repreende o povo lá em Êxodo capítulo 14. Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aqui eles já estão ali na travessia do Mar Vermelho, ou seja, já experimentaram muito cuidado da parte de Deus até aqui. Então, diante do Mar Vermelho, ali o mar vai se abrir, ali milagres irão acontecer, mas o povo precisa tomar decisões. Havia atrás deles os egípcios em busca do povo, havia à frente o Mar Vermelho, mas havia, como até hoje há, um Deus à disposição de quem confia nele. Observação: de quem confia nele. Eu ouvi uma vez em uma das mensagens do pastor Rômulo que Deus está em qualquer lugar, mas não manifesta-se em todos eles. E normalmente porque nós não permitimos. Naum capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que nele confiam. O Senhor sabe se de fato eu confio nas cegas ao Senhor. Você confiar totalmente entregue ao Senhor. E o que nos confunde aqui um pouco, irmãos, é que nós achamos que confiar no Senhor é não ter medo. Não é não ter medo, é apesar do medo. Você continuar confiando nele. Moisés estava preparado e como homem também naturalmente deve ter tido este medo. Mas ele buscou o Senhor, ele confiou no Senhor e o Senhor conhece quem nele confia. E o Senhor disse a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, continuem. Dize aos filhos do TBM que continue. Dize aos filhos X, Y, Z, todos que confiam no Senhor, que continuem. Eu me lembro da história da viúva que Eliseu a desafiou a buscar vasilhas vazias, quantas pudessem, para que aquelas vasilhas fossem cheias daquilo que ela tinha, apenas um pouquinho. Eliseu pergunta: o que você tem em casa para resolver seu problema? Qual que era o problema dela? Seu esposo morreu, devia muita coisa, alguém queria buscar seus filhos para pagar a conta. Essa mãe desesperada: como que eu vou fazer? Vai atrás de Eliseu. Eliseu pergunta: o que tem em casa? Ela diz: a tua serva tem apenas um pouquinho de azeite. Vai aos seus vizinhos, busca tudo quanto puder de vasilhas vazias. Tudo quanto puder. Busca e traga. Entra para o quarto, faça isso, isso, isso. Passou para ela o que deve ser feito. Ah, eu vou enchê-la como se eu tenho apenas isso. Foi o que ela fez? Não.
Quando nós confiamos no Senhor, não nos interessa como Ele vai fazer. O fato é, qual foi a orientação bíblica? Uma coisa que eu aprendi nessa igreja é nunca busque orientação pastoral se você não está pronto a seguir. Porque se você confia que aquele pastor está te instruindo biblicamente, ouça a orientação, ou não busque orientação. Mas ore para que o Senhor use aquele servo, para que ele te oriente dentro da palavra do Senhor. Isso é um desafio, irmãos, porque a nossa fé pode mover montanhas. Essa mulher buscou a ajuda de um profeta e seguiu a instrução desse profeta, e aquele simples pouquinho de azeite. Quando que ele parou de encher vasilhas? Quando não, o seu filho grita: mãe, não temos mais, chega. E o Senhor é tão maravilhoso que eu não me lembro da Bíblia falar que continuou derramando e desperdiçando. Não desperdiçou, foi o que tinha para ser guardado. Então o Senhor deu tudo quanto aquela mulher conseguiu pegar. Toma para si todas as vasilhas quanto puder pegar. E ali de fato o Senhor abençoa a vida daquela mulher, ela resolveu o seu problema. E de fato até hoje é um texto que exalta e glorifica o nome do Senhor. Versículo 19, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Quando o povo atravessa, começa a marchar, o anjo do Senhor vai para trás do povo, vira luz para quem está à frente e escuridão para quem está atrás. O Senhor usa a nuvem para separar o povo do seu inimigo. O Senhor traz proteção, o Senhor traz luz para que eles continuassem a caminhar e o Senhor tapa os olhos dos inimigos. O Senhor cega aquele que quer te fazer mal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse versículo aqui é tão precioso e tão ignorado às vezes, porque o grande problema de versículos conhecidos é que nós esquecemos da preciosidade dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela clareia, ela abre a visão que você precisa para dar passos firmes. Mas é tão comum um versículo que passa direto. Lâmpada para os meus pés, minha palavra. Peraí, como que é? Lâmpada para os meus pés. Para mim, a palavra do Senhor, ela traz clareza para as minhas decisões, para as minhas escolhas. Às vezes, não sei o que fazer, então fica quieto, apenas ore. Ah, mas fica quieto, apenas ore. Quanto tempo o Senhor vai demorar para te responder? Não sei. Mas se o Senhor não respondeu, o que você está fazendo? Ah, mas eu acho. Não, não é o que eu acho. Pastor Rômulo, a primeira vez que ele me aconselhou, ele me secou. E pastor, o que o senhor acha disso? Eu acho que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz isso, o que eu acho não tem valor. Valeu, pastor, obrigado. Comecei bem. Ponto e simples assim. Eu acho que a Bíblia acha. Se você concordar com o que ela acha, eu continuo. Ok, pastor, sim, senhor. E aquilo para mim foi a primeira informação que eu precisava começar com ele. E foi uma grande bênção para mim. Então, lâmpada para os nossos pés é esta palavra, irmãos. Sentir paz naquilo que o Senhor direciona é uma resposta de oração. Por que ter paz naquilo que não é de Deus? Porque quem dá paz é Deus, é o Senhor que dá. Versículo 31 diz assim, e viu Israel a grande mão do Senhor mostrar aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse é o resultado de marchar em direção à vontade de Deus como uma entrega total. O povo foi salvo, feliz, atendido e presenciou a manifestação da presença de Deus. Moisés foi atendido à sua liderança na dependência de Deus e viu a mão de Deus se manifestar. Tanto Moisés como o povo agora vivia um tempo maravilhoso de glória e cantava e glorificava o nome do Senhor. Eu estava lendo isso aqui hoje, estudando a palavra do Senhor e lembrando do que o pastor hoje de manhã estava dando aula para nós em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Quando o Senhor, de repente, está lá dormindo, todo mundo apavorado, o que vai acontecer? Vamos morrer ou não, Senhor? Não se dá que pereçamos? Então o Senhor levanta, apazigua a tempestade, as águas, tudo vira um manancial, vida boa, tudo tranquilo agora, tudo na paz.
E o Senhor desafia perguntando aonde está a sua fé. Nós aprendemos isso hoje de manhã. E eu lendo aqui e pensando, é gostoso você pensar que teve fé porque você viu o resultado da fé. É gostoso isso, você fala, glória a Deus, eu confiei no Senhor, valeu a pena eu ter confiado no Senhor. Mas o problema é que essa alegria passa. A gente se dá diante do problema novamente e esquece que o Deus é o mesmo, Ele continua fazendo a mesma coisa aos que confiam nele. E o povo e Moisés entendiam nesse momento que está o Senhor no meio de nós. Nós fizemos um projeto mês passado, eu comentei com alguns irmãos, o Senhor assinou embaixo, eu estou convicto disso, e o Senhor respondeu que assinou. Quando nós deixamos Deus responder, Deus faz. E a glória é dada ao seu nome. Veja em segundo lugar que o povo aqui, como eu estou dizendo, esquece o que o Senhor faz. Em Êxodo 14, 31 já, viu Israel a grande mão do Senhor que mostrara. Beleza, todo mundo feliz, creu no Senhor e em Moisés. Mas o povo se esquece do tempo da glória e começa a murmurar. Quantos já tiveram o dom de murmurar? Pode levantar a mão, eu tenho esse dom, de vez em quando ele aparece, aí eu volto, ele aparece. E eu falo a verdade, irmãos, que desafio. E sempre que eu me pego nisso, não é de novo não. Aí você baixa a cabecinha, rabinho entre as pernas, murcha. Quando o Senhor não precisa empurrar com a mão, né? Volta para o pó. Você está muito rebelde, você está reclamando demais. Então são dons que às vezes brota. O dom de murmurar. Porque nós começamos a esquecer. Parei, Deus fez ontem, por que Ele não faria hoje? Nós começamos a esquecer. Deus ainda, Ele não está com a sua mão encurtada, a sua mão alcança. Qualquer que for o lugar, qualquer que for a necessidade. Lembrar da grandeza desse Deus, lembrar do poder desse Deus manifesto, nos faz crescer. Veja o capítulo 15, versículo 24. 15, 24. Aliás, vou ler no 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. As águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O Senhor simplesmente pegou um pedaço de madeira e jogou na água usando o seu servo, resolveu o problema. Qual que é a dificuldade para Deus resolver o problema? É zero. O problema de Deus somos nós. O Senhor pegou o primeiro pedaço de árvore que tinha em volta, pega lá, joga aí, está feito, o problema é resolvido. E lá os menininhos barbudos todos reclamando, murmurando. E esses menininhos somos nós. Por quê? Porque nós esquecemos que agorinha estava todos que jeito, viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, temeu o povo ao Senhor, creu no Senhor e em Moisés, teus servos. Agorinha nós criamos no Senhor. E agora, por que não? O que mudou de lá para cá? Por que nós deixamos de crer? Capítulo 16, versículos 2 a 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Vou até encher a boca aqui quando eu li isso. Quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove e ande na minha lei ou não. Acontecerá no 6º dia que prepararão, o que colherem será o dobro do que colhem a cada dia.
Aqui o Senhor prometendo o pão, o maná. Mas veja que a murmuração traz junto consigo a mentira. Eles tinham paneladas de carne, de fartura, de pães, como escravos. Veja que a ingratidão, a murmuração, a mentira está tudo misturado, porque um pecado chama o outro. O que é um pecadinho a mais? E aí está o nosso problema. Nós começamos a murmurar e esquecemos daquilo que é de verdade, a realidade, o que é real entre as pessoas que nos amamos, que nós amamos e que nos amam. O que é realidade na igreja que nós amamos e que nos ama. O que é a realidade no nosso trabalho, aonde quer que formos, seja na faculdade, na escola, nós saímos da realidade para desabafar nossa indignação e murmuração, porque nós nos cegamos com a ingratidão daquilo que o Senhor tem feito. É o que aconteceu com esse povo. Porque até aqui, quantas vezes o Senhor já fez milagre, providenciando água, providenciando comida, providenciando o que fosse necessário, abrindo o mar vermelho diante dos olhos deles, algo que não se viu na história, e de repente, esse Deus perdeu essa força. O que é um pãozinho para Deus? O que é um pãozinho? É nada diante de Deus. O Senhor acabou de colocar aquela água amarga, doce, pura, sem te fazer mal. De repente você já esqueceu, já está reclamando que você comia carne demais. Comer carne é gostoso, mas não era a sua realidade. Então vamos para a realidade. Novamente murmuram por água já no capítulo 17, de novo. Depois de toda a congregação, os filhos de Israel partiram do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Acampou em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés novamente. E quando eu li com vocês o versículo 7, é de indignar. Chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja a arrogância do ser humano. Depois que tudo que Deus fez, ainda... Não, peraí, Deus está aqui ou não está? Ele não é seu servo, não. Aí entra a confusão do ser humano, né? O Senhor está a meu serviço. Peraí, cadê o Senhor? Isso aqui tinha que estar pronto. É como você falar para sua mãe: mãe, já deu o horário da janta, não fez nada? Vai ajudar sua mãe a fazer a janta, ou seu marido, ou etc. Mas cadê? Eu estou cobrando. Calma. O Senhor não é teu servo. O Senhor não é o nosso servo, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Nós temos que ter isso em mente. A ingratidão te destrói, me destrói. A ingratidão nos impede de fazer por Ele, para Ele. Porque Colossenses diz claramente que tudo é feito por Ele, para Ele e sustentado por Ele. Nada continua sem Ele, irmãos. Nada. Nem você, nem eu. Nada neste mundo, nada existe, nada subsiste sem o poder do Senhor. O curioso é que murmuram ao invés de orar. O que nós estamos fazendo? Murmurando ou orando? Qual é o nosso primeiro passo? Hoje o pastor nos desafiou com a mesma mensagem. Hoje o pastor nos desafiou com a mesma mensagem em Lucas 8, justamente sobre nós termos esse cuidado. Vou fazer todas as minhas forças, não consegui resolver, então vamos chamar o Senhor. Caminho inverso, independente das circunstâncias, vou falar com o Senhor, vamos orar ao Senhor. Depois eu murmuro, não vai murmurar depois, quem fala com o Senhor não vai murmurar, amém, irmãos? Se nós aprendermos a buscar ao Senhor primeiro, nós não teremos tempo de murmurar, porque nós estamos pensando como o Senhor. Comer palavra de Deus nos conduz em ter mente de Cristo. Cristo não murmura. Cristo diz: se o Senhor permitir, se o Senhor pode tirar de mim esse cálice, senão a tua vontade, não a minha. Isso é mente do Senhor.
Senhor, eu queria tanto, mas se o Senhor não quer, amém. Me dê força para passar por isso. A prontidão de estar diante do Senhor, apesar das circunstâncias. Mas o povo criou o hábito de murmurar. O povo chegou tanto a questionar que fizeram essa seguinte pergunta absurda: está ou não o Senhor no meio de nós? Aqui faltava gratidão, faltava santidade, faltava amor a Deus. Hoje a Adelina estava lendo a palavra do pastor e eu me lembrei dessa ilustração. Curiosa. Como que o Senhor traz a essência. Exatamente, Colossenses capítulo 3, 15, e diz assim: uma mulher fazia compras numa feira livre, quando um comerciante deu uma laranja para a sua filha. Querendo demonstrar para o feirante que havia ensinado seus filhos a serem agradecidos, a mãe perguntou à criança: como é que diz, minha filha? E a filha pegou a laranja, descasca. Descasca. A mãe, onde eu vou pôr minha cara agora, né? Como que diz, minha filha? Descasca. E nós estamos assim, irmãos. O Senhor dá um pedacinho, dá mais. Dá mais. Nós queremos mais. Mas esquecem, ô Senhor, muito obrigado, Pai. Eu não sou digno de tal bênção. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Então, essa é a realidade não dessa criança. Fato, irmão, se não houver gratidão no seu coração, você sempre quer mais e nunca reconhece o quanto é abençoado. Esse é um problema sério para nós. Moisés ainda estava aqui suportando tal pressão. Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco jogam pedras em mim. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, toma a tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha, dela sairão águas e o povo beberá. Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões. Todos beberam água. Simples. Seguiu a palavra do Senhor, resultado garantido. Fiz o que a palavra do Senhor faz, bênção garantida. Moisés estava agindo aqui ainda na dependência do Senhor. Ele ainda estava com a mente focada. Ele ainda não tinha deixado o mundo, ou seja, o povo, entrar na cabeça dele com aquela pressão maluca. Que lá atrás o seu sogro Jetro já falou: divide um pouco de tarefa que o negócio é tenso. Dá um pouquinho de 50, de 10, passa os pacotinhos, porque é tenso. Divide ou você não consegue, a pressão é alta. Jetro já avisou ele no início do trabalho. Imagina o que veio acumulando nessa pressão maluca. Tudo que ali acontecia. Fato é que Moisés aqui ainda estava na dependência total do Senhor. Nós precisamos, irmãos, decidir que Deus está em nosso meio. Isso é uma decisão. Ele sempre está em todo lugar, lembre, mas ele não manifesta onde você não permite. Se você não permitir ele na sua vida, ele não vai conduzir a sua vida. Você precisou ou precisa tomar essa decisão por Cristo. Moisés disse ao povo: não temais, estáis quietos. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. E o Senhor fez. Isso quando eles estavam diante daquele mar. Depois eles viram de fato que o Senhor pelejou por eles. Mas o que Moisés fala? Fica quietinho, espera ele fazer. E tem hora, irmãos, que nós temos, fica quietinho. Espera o Senhor fazer, espera a posição da parte de Deus. Confiando que você é um pecador e que precisa de perdão, somente Ele oferece na cruz do Calvário. Veja o texto de Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui é um desafio de mudança. Nós precisamos estar prontos a entender, sem Ele, nada feito. Nós estamos destituídos dessa glória. Nós somos justificados a partir de. Então sim, aqui você percebe, um povo gigante foi servir ao Senhor. Todos eram salvos? Não. Tinha pessoas ali que foram por conveniência. Vamos com um pacote. O povo está sendo livre, vamos junto.
O povo decidiu sair do Egito, alguns por conveniência, outros de fato por confiar nesse Deus. Agora você precisa decidir viver por ele e através dele, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como precisou decidir Israel da mesma forma. Veja esse texto que diz em Deuteronômio 30:19: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongará os teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, e a Abraão, a Isaque e a Jacó, que havia lhe de dar. Deuteronômio 30:19. Aqui existe um desafio de escolha. O Senhor nunca deixou, irmãos, de olhar, de lembrar para essa promessa. Moisés experimentou aqui as providências de Deus. Ora, a situação em que ele estava na dependência de Deus e ora não. Veja os dois comparativos. No versículo 4 do capítulo 17, clamou o Senhor dizendo: que farei a este povo? Tu ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões. Moisés deu um mau testemunho já em outra situação. E Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus ossos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai à rocha perante os teus olhos. Darás de beber água à congregação e aos animais. Aqui, Moisés já não cumpriu o que o Senhor falara. Você não vai bater nessa rocha, você não vai nem encostar. Você vai falar com essa rocha. E Moisés fez o quê? Ele espancou a rocha. Por que ele espancou a rocha? Quero voltar com vocês lá atrás, acho que umas 2 semanas. O pastor Fabiano estava dando uma aula para nós. E eu estava pensando naquela aula e me lembrando exatamente da vida de Daniel. Daniel, por várias vezes ao dia, seu tempo com Deus, amém? Ele tinha uma rotina diária. E na hora eu estava pensando em Daniel e pensando em Moisés ao mesmo tempo, um comparativo de vida. E tentando pensar como que nós deveríamos ser. Eu, por exemplo, eu aparentemente sou uma pessoa calma. Aparentemente. Eu tento ser calmo, mas sou humano. Todos nós, uma hora, enchemos e explodimos. Mas o problema é quando nós estamos na carne. E aqui vem o que me dá medo. O que Daniel sempre fazia? Meu tempo a sós com Deus. Quando eu tenho tempo a sós com Deus, e se o seu dia é com tanta pressão, tenha mais de um tempo com Deus por dia. 2, 3, se precisar de 10, tenha. Para quê? Para que você descarregue, desintoxica de tanta pressão que este mundo te oferece. Independente de qual seja ela. O fato de eu estar em intimidade com Deus, isso me afasta do pecado. O que eu tinha em mente nesse momento? E lembrando de Moisés. Moisés começou a acumular carga. Moisés começou a acumular pressão sobre si. E aí você começa a pensar como homem, não como Deus. A sua mente deixa de ser uma mente que está em total conexão com o Senhor. Como que Moisés, no primeiro ponto, vai 100% naquilo que o Senhor fala? E de repente o Senhor fala uma coisa e ele faz totalmente o contrário. E quando você lê o texto, a forma que ele faz, você percebe ira. Você percebe ira na atitude dele. Moisés, ele diz com toda a ira e agride aquela rocha. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebei a congregação e seus animais. Moisés agiu aqui na carne. Ele estava tão intoxicado com tanta pressão, ele estava tão cheio daquele tumulto em si, que de repente ele se explode. Ele começa a agir pela carne, e é aí que nós pecamos. De repente você pensa, parece que estava indo tudo tão bonitinho. Como que isso aconteceu? Como que ele... Porque ele é carne como você e eu.
Então, por mais que nós achemos que a gente consiga ter controle, você e eu não temos. O Espírito Santo de Deus em nós, ele sim, como nós estudamos naquele domingo, o fruto do Espírito é amor. Já começou com amor, resolveu tudo, né? Porque a gente já olha com outros olhos. Mas lá no finalzinho da lista, controle próprio. Você começa com amor, termina com controle próprio. Então você tem controle sobre si, porque não é você, é o Espírito Santo sobre você. Uma ilustração que eu tinha colocado nessa mensagem, o pastor citou ela semana passada, o pastor Romo, retrasada eu acho, não lembro, sobre aquela criança no avião. O menino estava sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando embarcava, começou então ele a desenhar simplesmente num papel. Até que alguém chegou nele e disse o que para ele? Você não está com medo? Ele simplesmente sorriu, piscou para a pessoa, apontou que o piloto era quem? O seu pai. Aqui, irmãos, naquele momento Moisés esqueceu quem era o piloto. Às vezes nós esquecemos quem é o piloto, porque nós nos apavoramos. Eu já tive situações que eu me perguntava para Deus, Senhor, o que eu não estou enxergando? O que eu não estou enxergando? Não é possível que eu estou tão cego assim. Então tem circunstâncias que você vai estar de frente e pensar, como que eu não estou enxergando? Olha quantos anos de vida cristã que eu tenho. Olha quanta maturidade Deus já me permitiu, quanta ignorância Deus já me permitiu, quantos erros, quantos acertos, mas quanto eu já vi a mão poderosa de Deus diante dos meus olhos. Mas o que eu não estou enxergando? E às vezes, irmãos, parece que nós estamos assim, não estamos enxergando o que Deus tem para nós. Quem pode dar a solução? Somente o Senhor. Então, se eu não estou enxergando, deixa Deus fazer o tempo dele acontecer. Cuidado para não perder seu foco. Talvez te perguntem, seu ministério terá resultado mesmo? Eu já ouvi isso. Talvez duvidem de sua dependência de Deus. Talvez questione a sua própria salvação. Já ouvi isso. Questione a sua fé. Lembre-se, o que o Senhor diz? Estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, o monte de Deus. Confie nisso como Moisés começou essa jornada. Convicção, e o Senhor vai te honrar. Não esqueça que o Senhor já fez por você e por outros. Alguns dizem, veja o que aconteceu com aquele. Alguns dizem, não vai dar certo. Alguns dizem, vocês não têm competência. Alguns dizem, por que Deus não olha para mim? Se o Senhor sempre cumpriu e prometeu, não é agora que Ele vai deixar de fazer. Decida que o Senhor estará em nosso meio sempre, se santificando, lendo a Bíblia, falando de Cristo, somando na obra do Senhor, não fazendo de forma fraudulenta. E eu te pergunto, está o Senhor no meio de nós ou não? Se você fizer essa pergunta e tiver dúvida, pense a respeito. Não tenha dúvida, o Senhor está no meio de nós em todo o tempo. Já teve circunstâncias de a gente se perguntar, parece que esse culto está tão frio. Será que é o culto ou sou eu? Parece que a igreja está cantando tão fria. Será que é a igreja ou sou eu? Irmãos, essa igreja é tão preciosa, essa igreja tem tantos privilégios, nós aprendemos tantas coisas aqui. Essa igreja tem uma família que te ama, diferenciada. E uma coisa que eu te falo com convicção, gratidão é o que nos move. Se você é grato a um ser humano, você faz por ele. Agora, se você é grato ao Senhor, você faz por tudo o que envolve o Senhor e a sua obra. Então não deixe de fazer por gratidão ao Senhor. Se te falta gratidão, trabalhe isso no seu coração. Ao invés de você falar, descasca para mim,
Fala, Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim, o Senhor tem feito. Amém? Pai, obrigado ao Senhor pelo tempo que aqui o Senhor nos permitiu.